Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Marta Val. Olá, eu sou a Dulce Floro e hoje temos aqui neste episódio da nossa Silly Season a doutora Ágata Roquete. Eu vou-vos contar um bocadinho como é que eu conheci a doutora Ágata Roquete. Primeiro que tudo, conhecia nos meios de comunicação, na televisão, através dos livros que a doutora Ágata Roquete escreveu e devo dizer também que a primeira vez que me lembro de ter ouvido falar num sucesso da perda de peso aliada aos livros e ao seguimento dos livros, foi a minha manicure que me falou que tinha perdido imenso peso e o pai dela também. E eu fiquei super curiosa, pronto. E a primeira vez comprei o livro e funcionou super bem. Eu perdi para aí 3 ou 4 quilos, que era o que eu queria perder na altura, e funcionou muito, muito bem. E, entretanto, aconteceu uma coisa chamada confinamento e pandemia, e eu, como se calhar a grande parte dos portugueses e das portuguesas, ficámos em casa em teletrabalho, a comer e a beber. E quando terminou o confinamento, eu percebi que não conseguia caber nas minhas calças de ganga. E tinha engordado tipo 6 ou 7 quilos. E nessa altura pensei, não, Acho que se um calhar bocadinho eu como preciso, toda a gente na um altura da bocadinho como pandemia. toda a gente. E então eu pensei, não, eu vou ter que ter ajuda mesmo. E decidi então marcar uma consulta com a doutora Aga Roquete, que trazemos aqui hoje, e desde já agradeço. E gostava também que falasse um bocadinho de si, do seu percurso, como é que tem sido isto. Olá, eh, acho que a minha vida mudou assim um bocadinho a partir do momento que escrevi o meu primeiro livro. Eu dava muitas consultas já no Estoril, estava só no Estoril na altura, e tive um convite para escrever um livro e achava que pelo menos aos meus pacientes iria vender com certeza, já tinha uns bons pacientes aqui na linha. E, e escrevi e com uma editora que me convidou, nunca tinha tido contacto com editoras, nem com essa área, e de repente escrevo o livro e depois eu às vezes assino contratos sem assinar, sem ler, aliás, bem, e nem tinha percebido que tinha que ir à televisão, nem ao Manuel Lisboa, nem à SIC, não percebi que a comunicação ou a venda do livro passava por isso. E no primeiro dia que vou ao Manuel Lisboa, foi para não dormir, não é? No dia antes, nervosíssima, e correu muito bem a minha entrevista, porque nesse dia o livro que eu achava que ia ser só vendido numa consultório aos meus pacientes passou para top 1 na FNAC, estava ali sempre na luta com o Miguel Sousa Tavares durante 3 anos, estava sempre a dieta dos 21 dias, ou estava eu ou estava ele em primeiro, portanto foi um fenómeno que eu não sabia que ia acontecer. Eu acho que foi muito bem. A entrevista no Manuel Luís Gosta foi a primeira que eu fui porque eu falei de mim, eu já tive bastante peso, fazia alta competição de patinagem, portanto quando deixei eu não sabia que ia engordar tanto por ter deixado, sempre comi bem e sempre comemos bem em casa, eu não era por comer mal que eu engordei, eu comia era bem em termos de quantidades, como treinava tanto nunca fez efeito. Mas engordei logo, mal parei a patinagem e eu não estava à espera. E depois passei a estar muitas horas em casa a estudar, foi no 12º que eu deixei a patinagem e deixei de treinar 4 horas por dia para estar 4 horas em casa a estudar porque eu queria entrar em dentária e a minha média não chegava para dentária. Então tinha que estudar mais no 12º e passei a estar essas 4 horas a comer bolachas em vez de estar nos meus treinos de patinagem. Sei como é que é isso. E dei por mim com muito mais quilos, comecei a ter uma relação má com a comida, porque eu aumentei muito rápido, passei dos 58 quilos, tínhamos um grande corpo na patinagem, de facto, eu tinha um bom corpo, um corpo de atleta, e de repente vejo-me com mais 12 quilos, acho que não soube lidar com esses 12 quilos, que não era grave para a minha altura, eu sou alta, fiquei com 71, 72 assim que deixei a patinagem, ganhei uma relação má com a comida e com esta história toda passei por uma bulimia nervosa, foi muito complicado e com a entrada na faculdade, depois não entrei em dentária, fiquei em nutrição e cheguei aos 90 quilos durante a faculdade com todos estes distúrbios do comportamento alimentar e eu acho que as pessoas sentiram essa verdade na televisão e senti como nutricionista ter passado pelo mesmo que se cá muita gente passa, eu acho que as levou a comprar, foi o impulso para irem comprar o livro. Depois no dia a seguir fui à SIC, também correu muito bem a entrevista, levei fotografias porque eu perdi peso para o meu casamento, portanto levei fotografias do antes, do depois, do dia do casamento, acho que as pessoas acreditaram em tudo o que eu estava a dizer. Sim, É tudo eu verdade, lembro-me de ver isso, eu lembro de ver isso e ter falado até na questão de ter sido pedida em casamento e tudo mais quando tinha excesso de sim. peso, eu lembro perfeitamente É, disso, sim.
Sim. Mas foi o meu marido que conheceu-me com poucos quilos e pediu-me em casamento com 90 e eu acho que o casamento foi o meu clique para perder peso até hoje. Eu já vou fazer 16 anos de casada, nunca mais engordei. Acho que foi a minha grande motivação, sim. Também estava muito bem a nível, eu já trabalhava como nutricionista, portanto eu acho que me comecei a realizar profissionalmente, emocionalmente também estava contente com programar o meu casamento e a minha cabeça começou a desviar finalmente da comida e das bolachas e da obsessão e da compulsão, mas foram 7 anos assim complicados. A única parte que vou ter passado por isso é porque hoje em dia percebo muito bem os meus pacientes. Eu não queria ter passado por isso, mas foram 7 anos de grande aprendizagem para quem entrou em nutrição e não entrou em dentária. E pronto, acho que tenho isso resolvido em mim, está tudo escrito no livro. Eu acho que depois o que aconteceu para o livro chegar a ser tão vendido em Portugal foi acho que é o livro de nutrição mais vendido em Portugal, o meu primeiro livro, a Dieta de 101 Dias. Foi porque depois as pessoas começaram a emagrecer e de facto começaram a passar de boca em boca e depois afinal comeu, verdade. o que é que fizeste? Eu comprei um livro, compra. Foi assim um fenómeno que não Foi estava à exatamente espera. isso. Foi exatamente isso O que aconteceu passa-palavra, comigo, não não é? é? O passo à palavra, Foi. no fundo, é um bocado como o meu negócio da Marta, não é? Eu funciono pelo passo à É, palavra exato. e como todos os negócios. Portanto, eu lembro perfeitamente da minha mãe quando me ter falado nisso, eu fiquei a pensar, epá, de facto, bora lá, vou experimentar e realmente funcionou muito bem. Foi daí estarmos a ter esta entrevista. Acho que foi a partir desse livro que a minha vida mudou bastante. E agradecemos o facto de estar aqui connosco e de partilhar connosco realmente tudo aquilo que passou no antes e nas aprendizagens que teve e aquilo que realmente podemos vir aqui partilhar com quem nos está a ouvir, porque na verdade quando estávamos a preparar esta sessão, a nossa preocupação foi muito, o nosso trabalho é muito agitado, ou seja, a nossa vida não tem uma rotina que nós muitas vezes consigamos controlar com os horários, com tudo. Os dias são todos diferentes, não é? E a verdade é que temos uma vida muito agitada. Então, nesta altura, nesta Silly Season, nós realmente quisemos trazer temas que pudessem contribuir para melhorarmos a nossa saúde, o nosso bem-estar, como é que nós vamos de férias com mais tranquilidade, como é que nós aproveitamos bem os momentos, como é que nós dormimos melhor, como é que nós olhamos para a alimentação e realmente conseguimos, mesmo com uma atividade como a nossa, alguns truques que possamos partilhar com quem nos está a ouvir para ajudar a ter aqui um equilíbrio. Portanto, era mesmo por aí que eu queria começar, era tendo em conta a nossa vida agitada, que tipo de nutrientes, que tipo de alimentos é que nós podemos... Há uma coisa muito importante, que é, nós mulheres, sobretudo, não quer dizer que isto também não passe para homens, mas ainda assim somos um bocadinho diferentes, nós somos naturalmente ansiosas, somos mais hormonais, somos mais emocionais, e o cansaço que temos, o stress de trabalho, chegar a casa, nós vamos ser sempre diferentes, e nós temos que saber lidar com isso. Eu também tenho que saber que isso vai acontecer aos meus pacientes e como é que eu os posso ajudar, porque a compensação da comida vai existir sempre. Depois de um dia super agitado, não houve tempo quase para respirar, chegamos a casa, temos os filhos, etc., é normal que a comida seja o nosso conforto, comer é bom. Pronto. Então, eu tento pôr aos meus pacientes comida boa, mas que ainda assim os leva a perder peso ou pelo menos não a engordar. Eu acho que há uma coisa muito importante e eu acho que é o mais importante disto tudo, que é não terem nada em casa que saibam que vão recorrer. Esse é o mais importante. Se nós chegarmos a casa cansadas, por mais que eu ponha um pudim proteico, que hoje em dia tem ajudado imenso, e por mais que eu ponha um ovo cozido, eu ponho, os meus pacientes podem chegar a casa e poder comer um ovo, comer cremosos e comer nozes e comer um pudim proteico se estiverem muito aflitas, comem um pudim de caramelo e aquilo está resolvido, porque aquilo é imenso, dá ali um bocado enjoativo e que funciona lindamente. Mas se calhar se estivermos ao lado, eu pelo menos estiver ao lado, umas batatas de pacote, que é uma coisa que mexe comigo, provavelmente se estiver muito estressada, eu algumas vezes vou às batatas de pacote. E a questão é que se não tivermos, não vamos. Não vamos. Se não tiver em casa, eu não Claro. vou comprar. Por isso, é mesmo não ter, e sobretudo também para quem tem filhos, é não ter em casa. É preferível chegar ao fim de semana, e eu gosto sempre que os meus pacientes distingam muito a semana e o fim de semana. Uma coisa é a semana, e temos de ter rotinas, e temos de ter uma alimentação saudável. O fim de semana não, o fim de semana libertamos um bocadinho, vamos para restaurantes, vamos comer sei lá, essas coisas da moda, um açaí com a nossa
leite condensado, sei lá, coisas que os miúdos também gostam. Vamos ao cinema e comemos pipocas. Nós, mais, se calhar, idade adulta, vamos, mas é petiscar ao fim do dia umas ameijas com uma cervejinha. E qual é o problema? Porque isso não é uma coisa que se faça regularmente, deixamos mais para o fim de semana. Então, para isso, tem que haver alguma disciplina durante a semana, senão fazemos as neiras quase todos os dias. Um dia é porque abrimos o pacote dos fritos ou dos Doritos, o outro dia foi porque fomos jantar fora, o outro dia porque temos Oreos em casa e então naquele dia teve que ser. Portanto, o truque é mesmo só terem aquilo que é saudável durante a semana e que se pode recorrer. Um dos conselhos para vocês que trabalham doutora, na peço vossa área. desculpa de já interromper. Uma vez que falou na questão dos filhos, e eu tenho dois, tenho um com 2 anos e meio e um com 10, como é que nós levamos os nossos filhos para isto? Porque eu também sinto que muitas vezes, quando vou no supermercado ou quando estou a encomendar online, há sempre aquela tentativa de, pronto, pelo menos compro estas só para eles serem aqui quando quiser. Mas eles também pedem, não é? Porque muitas vezes quando eu não compro e eles chegam à cozinha, principalmente o mais velho, e abre o armário e tipo, não tem nada daquilo que ele realmente Eles habituam-se. Eles se não tiverem, eles desabituam-se, não faz parte. Eu tenho um filho com 14 e um com 12 rapazes. Imagina se eu tivesse coisas em casa. Ia tudo. Então, agora em férias, ia tudo. O que tivesse na despensa. São adolescentes, são enormes, comem lindamente. Aqui a questão é: eu acho que ao sábado, imagino, claro que vai comprar tipo as bolachas que ele mais gosta e ele que coma as bolachas, mas eles depois desabituam-se, eles não têm, deixam de ter hábito. E as bolachas, eu falo muito das bolachas porque foi o que me engordou 32 quilos. Eu engordei 32 quilos porque comia bolachas. Em casa, a estudar, muito comportamento de casa. E é em nossa casa que tenho que passar. Na altura, o meu padrasto era, que nesta altura que eu engordei, o meu padrasto era diretor da Arteache, ou seja, filipinos, Oreos. Imagina o que é que eu tinha em casa. Ele era o diretor-geral da Arteache. E não tem culpa nenhuma, coitado, ele trazia para casa porque todos os trabalhadores traziam para casa montes de bolachas. Claro. Eu nunca as tinha comido. Eu nunca as tinha comido porque nunca tive tempo. Depois passei a ter tempo. Portanto, eu comia porque eu as tinha, porque senão eu nunca tinha começado a ter um vício por bolachas. E por isso é que, em termos de crianças, eu digo sempre uma coisa: em caso de dúvida, é sempre melhor um pão. A partir do momento que o vosso filho come um pão à tarde, olha, até pode comer 2. Ele não vai buscar bolachas, porque um pão já chega perfeitamente. E se calhar 4 bolachas têm as mesmas calorias que um pão. E o pão sacia muito mais. Eu não estou a ver o miúdo a comer 5 pães, que se calhar é equivalente a um pacote de bolachas, mas um pacote de bolachas eu estou a imaginar o miúdo a comer. Sim, e engordou imenso, e dúvida. ficou viciado, e os açúcares viciam. No dia a seguir o corpo vai pedir outra vez mais bolachas, e no dia a seguir ainda vai ter mais bolachas. Cereais, açucarados, etc. É tudo, todos vícios que é bom que os nossos filhos não tenham desde pequeninos. Portanto, o que eu tenho em casa para os meus filhos é fruta. Não recorrem, como é óbvio, tenho que obrigá-los, mas depois querem lanchar, vão fazer torradas, vão à cozinha, vão fazer uma torrada. Pronto, e o iogurte, como o iogurte, e bebem um copo de leite, e se calhar nós que somos quase das 3 da mesma geração, nós temos que andar para trás uns anos e pensar o que é que nós lanchávamos. Nós lanchávamos pão, era o que havia, não havia bolachas Maria, para aí, que quando lá se comprava assim muito de vez em quando. Se calhar fazia-se um bolo de iogurte, mas eu lanchava sempre em casa da minha avó, mas era um bolo de iogurte, tinha que dar para os netinhos todos, portanto calhava uma fatia a cada um, tudo bem, depois ia treinar, isso. Era tudo muito mais controlado e hoje em dia é tudo muito mais em exagero e há muito mais marcas e há muito mais tentações e nós temos que ser fortes a conseguir não comprar essas... Pois é, porque há pressão social, não é? Eu não sou fundamentalista. Não. Sim, eu não sou fundamentalista não sou, e conhece-me essa parte, mas nós temos que deixar para dias especiais mesmo. Se os meus filhos me pedirem umas Oreo no sábado, se calhar eu vou-lhes dar, ou vou-te dar um exemplo. Eu não tenho problema nenhum. E também sei que se for almoçar fora ou jantar fora com eles, o mais novo, eu sei o que é que ele vai pedir, porque esse é mesmo comilão, vai pedir um bitoque. E claro que vai comer o bitoque, eu nunca vou impedir de comer um bitoque no restaurante, nunca. A questão é que durante a semana a nossa vida não é bitoques. Não é? Então acabamos por arranjar aqui um equilíbrio que vai fazer, pelo menos, com que não aumentemos de peso ao longo dos anos. Se garantirmos uma alimentação saudável durante a semana e alguns desvios ao fim de semana, nós não vamos aumentar de peso. Em relação à vossa profissão, que eu sei que é agitada, a única coisa que eu acho que vocês nunca podem falhar
der por onde der, seja à 1 da tarde, às 2, às 3, vocês não podem deixar de almoçar. Um almoço completo. Sim. Hidratos, proteína e legumes. Quem não almoça, imaginem que passam a correr num café e comem um croquete ou uma sopa a correr, vai ser, vão chegar a casa e vão mesmo comer muito acima daquilo que é normal, porque estão mesmo com fome, às tantas não é vontade de comer e ansiedade ou cansaço, é mesmo apetite. E por isso vocês têm que arranjar a maneira de almoçar. E no dia que começarem a almoçar bem, a chegada à casa já vai ser muito melhor. Eu só estou a dizer isto porque os meus obesos mórbidos, ou seja, os meus obesos de grau 3, 100 e muitos quilos, têm todos o mesmo comportamento. Não almoçam, jantam imenso e muitas vezes não tomam um pequeno almoço. E têm 140 quilos. Por isso é mesmo, quem volta a tomar o pequeno almoço, volta a almoçar e já chega mais controlado ao fim do dia, normalmente tem um peso muito mais equilíbrio, muito mais saudável. Sim, e isso remete-nos aqui para uma questão também, que é a questão das pessoas depois chegarem a casa e comerem este mundo e o outro, e depois quais as implicações depois que isso vai ter no sono que têm, porque isso depois é impactante. Eu própria, que sou mais velha que vocês, já noto uma grande diferença quando faço um jantar mais pesado, em que como melhor, como mais, não estou com problemas e, ok, apetece-me comer sobremesas e como batatas fritas e bebo 2 copos de vinho ou 3, não interessa, mas percebo quão impactante é que isso depois é na qualidade do sono e o que é que nós podemos fazer também, porque nós precisamos de estar descansados, não é? Para termos produtividade e para termos uma vida saudável. Como é que nós podemos controlar isso depois à noite, antes de dormir? Almoçar bem, sem dúvida. Para mim o mais importante em dietas de emagrecimento e mesmo de manutenção é o almoço, é o que vai controlar depois as asneirinhas todas da tarde. Chegar a casa... Já não começamos com o pequeno almoço. Podemos saltar essa parte. O pequeno almoço é a alimentação, é simplesmente a refeição mais importante do dia. Temos o pãozinho da manhã, temos aveia, temos panquecas de aveia. Normalmente os meus pacientes ou comem pão ou comem aveia. Aveia derivadas formas, seja em papas ou em bolos ou em overnight oats. Ou panquecas, claro. Sim, mas isso é para acordarmos, para nos dar energia, para nos aumentar o metabolismo, para estarmos bem dispostos, para estarmos com inteligência, rendimento. O pequeno almoço é fundamental. Meio da manhã não acho que seja uma coisa tão fundamental. Eu quero é que, ou normalmente eu insisto, é que os meus pacientes têm que almoçar. Almoçar tem que ser, porque isso sim já vai ter implicação no que vai acontecer no fim do dia. E o almoço é mesmo importante. Depois, chegar a casa, seja por fome ou por descompressão, pode-se comer. Podem comer fruta, podem comer iogurte, podem comer frutos secos, podem comer um queijinho, podem comer... Diga? Todo o tipo de fruta? Todo o tipo de fruta. Bananas são as mais calmantes, podem vir a dar uma boa noite de sono, podem comer todas as frutas numa dose controlada, não estou a dizer para comer baldes de fruta, mas uma tacinha de sobremesa de qualquer fruta, as da época, na altura da época, melão, melô, melancia, não tem problema nenhum. Depois, claro que isto depende dos objetivos de emagrecimento ou de manutenção. Se calhar quem está a manter o peso pode lanchar perfeitamente uma fatia de pão com queijo e uma fruta. Quem se calhar está a emagrecer, tira o pão e mete um iogurte, canela, nozes e fruta numa taça. Para isto depois depende muito dos vossos objetivos. Quem vai treinar, também já é outro, se ainda vão treinar ao fim do dia. Sim, isso era outro tema que nós também queríamos perceber como é que é quando, porque às vezes há pessoas que dizem, eu agora estou a fazer dieta, não vou treinar porque estou a comer pouco e estou a ingerir poucas calorias, então não é preciso, ou não quero, ou tenho medo que me dê um fanico quando estou a treinar. Como é que nós podemos também equilibrar isso? E às vezes também há a questão de devo ou não comer antes de ir treinar, como é que... Sempre antes e sempre depois, é muito importante o pré-treino e o pós-treino. Imaginem que não vão treinar, a chegada à casa pode passar por duas coisas, que é, eu tenho fome, se calhar vou comer um ovo cozido, imaginem, funciona muito bem. Ou então, não, até-se-me a trincar, podem comer termossos, por exemplo, ou podem estar a comer o ovo e os termossos. Isto é para quem não treina e chega a casa e está a preparar o jantar, normalmente são coisas que funcionam. Se tiverem mais fogulosas, é melhor então aparecer uns pudins proteicos e têm ajudado imensa gente na altura da compulsão do fim do dia. Pronto, tem estas 3 hipóteses. Quem vai treinar tem que ir com hidratos de carbono, mesmo em dieta de emagrecimento, aqueles hidratos vão ser usados como energia, portanto não contam praticamente. Portanto, normalmente antes do treino, se o treino for ao fim do dia, é recomendado mais uma fatia de pão, ou um bocadinho de aveia, ou 2 ou 3 bolachinhas antes de irem. Nada que seja muito forte,
E vocês também têm que perceber com o que é que estão bem. Por exemplo, eu não aconselho muito laticínios. Acho que não é bom antes do treino ir com leite A ou com pessoa fica iogurte a enjoada, às subir vezes e a fica com descer. vómitos e tudo, não é? Fica agoniada. E nós temos já temos pouca energia ao fim do dia. Se depois uma parte da energia vai ser depositada para fazer a digestão do leite e do iogurte, então não vamos ter energia nenhuma para o treino. Portanto, convém serem coisas muito neutras. Eu diria uma fatia de pão com uma fatia de queijo, ou uma fatia, ou um bocadinho de manteiga de amendoim, tudo assim, muito passagem. Café, se estiverem cansadas, cafeína é o melhor pré-treino possível, ou chá verde, para quem não gosta de café. E vão, pronto, hidratos de carbono antes. Isto para quem treinar ao fim do dia. Isto depois depende, não é? Se treinarem às 3 da tarde, o pré-treino será o almoço, que terá massa ou arroz, proteína e salada. Pronto. Mas o mais importante antes do treino é ter uma fonte de hidratos de carbono para dar energia. Nada de difícil de gestão, portanto, nada cebolas e, enfim, nada condimentado, uma coisa simples. Simples, nada de gorduras, quantidades de gorduras grandes também não, e a cafeína se quiserem. Pronto. No pós-treino, o ideal é depois terem uma fonte proteica. Claro que, se eu for a ver, o melhor pós-treino que podem ter é uma refeição, é um almoço ou um jantar, mas muitas vezes não vai acontecer porque não. O ideal é fazerem o pós-treino até 1 hora depois do treino, ou seja, ou fazem nos 5 minutos seguintes ou até 1 hora, até por fazer a hora. E nessa altura, se não forem jantar, podem comer uma fruta para repor em sais minerais e um ovo, portanto é a proteína do ovo e a reposição da perda dos sais minerais no suor pela fruta, ou um iogurte proteico líquido a despachar no carro, se precisarem, e se calhar mais uma fruta. Mas muitas vezes, se puderem, o pós-treino devia ser o almoço ou o jantar, é o mais completo possível. Okay. Eu lembro-me quando treinava também e sempre também estive ligado ao desporto, tanto ao futebol, depois ao voleibol, e eu chegava a casa completamente varada de fome, não é? Portanto, só que é tal situação. Também fiz natação quando era mais pequena. E quando tu depois deixas de ter esses hábitos e fazer com esta regularidade e com a intensidade que é feita na altura da competição, o corpo cede logo, não é? Ou seja, eu nunca fui magra, sempre fui alta, bem constituída, mas na verdade era robusta, não era gordura. E de repente, ali a partir dos 21, comecei a sentir... As minhas amigas que nunca fizeram desporto de competição, nunca aumentaram. Elas, as minhas melhores amigas e madrinhas, que são todas magríssimas, super bem feitinhas, elas nunca tiveram alterações de peso, porque elas também nunca fizeram competição. Portanto, conselho para quem tem filhos na competição, tem que haver uma atenção, de facto, quando eles pararem. Eles um dia vão parar, um dia vão trabalhar, um dia ou vão ser atletas, não é? O sonho de muitos miúdos, meus filhos acham que vão ser futebolistas, mas não vão ser, com certeza, porque são muito poucos os que vão ser, mas no dia que eles tiverem que parar para estudar e para trabalhar, tem mesmo tem que se fazer uma reavaliação da alimentação outra vez. E dos hábitos e da forma como... Tem que se mudar, tem que comer menos calorias, porque eles não vão gastar tantas. É muito fácil, é a redução calórica, mas sobretudo para pessoas que treinam mesmo regularmente, não é para quem vai ao ginásio e tem 5 anos. Estou a falar de data de competição, de competição, pronto. Sim, treinos trissemanais e fins de semana. Sim, campeonatos ao fim de semana, quer dizer, é muito interessante, a pessoa não pode parar, de repente, ou não para, não é? Deixa a competição e escolhe outro desporto, que era o que eu devia ter feito e não fiz. Só hoje em dia que faço desporto. Eu tive depois, parei a patinagem aos 17 anos, só voltei a fazer desporto há 5 anos, portanto, até aos meus 35. No outro dia, foi no outro dia, Ágata. Mas então, doutora... Diga. Mas, doutora Ágata, e, por exemplo, para todo o tipo de ou seja, 2 ou 3 exemplos, por exemplo, antes de irmos fazer um exercício, mas que é à volta, por exemplo, de pilates, yoga, algo não tão cardio. Convém sempre pôr uma fonte de hidratos, sempre. Okay. Claro que, obviamente, se vocês depois quiserem, quem for mesmo mais atleta e treinar mais do que 1 hora, e for um treino super intenso e
e fazer treinos bidiários, um treino de manhã e à tarde. Eu normalmente esses pacientes eu reencaminho para uma prima minha que trabalha em desporto. Portanto, já é tudo muito mais específico e querem suplementação. Claro. Eu, como não é uma área que eu me especifiquei porque gosto mais de outras áreas, eu passo para ela. Mas o básico, aula de ginásio, uma aula de pilates, uma aula de kickboxing, que é o que eu faço, dá perfeitamente para uma fatia de pão, com uma fatia de queijo fininha, um café ou um chá e ir. Isto é o que eu faço porque é o que me sinto melhor. Não me atrapalha a digestão, não fico mal disposta. Aveia, temos o problema, a aveia antes é muito bom também, só que a aveia depois normalmente ou é com leite ou com iogurte, portanto eu não aconselho muito, aconselho, se comerem aveia, aconselho em panqueca, portanto uma banana, um ovo e 2 colheres de aveia, portanto acaba por ser um alimento, depois mete-se 1 minuto no micro-ondas ou na frigideira e fica uma panqueca ou um bolo de caneca, e não tem líquidos, não tem laticínio, pronto, portanto ovo, Não anda ali a escalhar. aveia, se calhar, e uma banana, acho um ótimo pré-treino, e se fizerem essa mistura, esmagar a banana com o ovo e 2 colheres de aveia e puserem numa caneca 1 minuto no micro-ondas, fica um bolinho perfeito, dá imensa energia, não dá mal-estar a treinar e depois juntou o café ou o chá. Com pressa, às vezes recomendo as marinheiras ou galetes de arroz ou milho, 3 ou 4, assim antes de ir, muito neutro, não chateia ninguém, não ficam mal dispostas, dão-vos energia. É isso que eu faço com 2 marinheiras e é mais que suficiente. Bem, isto também nos remete aqui para uma questão, um paradigma que nós temos, um paradigma social e que é transversal, acho eu, ao mundo inteiro, que é aquela questão de nós associarmos sempre a comida a festejos, a conforto, ok, nós estamos aqui as 3, correu muito bem isto, bora lá jantar, comer bem, ou os filhos têm uma boa nota e vamos jantar fora para comemorar, ou entram na faculdade, ou qualquer coisa, não é? Portanto, nós associamos sempre a comida a momentos felizes e eu acho que, de certeza, que é confrontada com esse paradigma e com as pessoas associarem, todos nós vivenciamos isso, não é? Nós fazemos isso todos com amigos, e muitas vezes levamos isso ao limite. Eu acho que isso é um comportamento normal, ou seja, ainda bem que somos portugueses, gostamos de comer, gostamos de beber, temos comida muito boa, não podemos desperdiçar isso, dá imenso prazer, dá-nos imenso equilíbrio. Portanto, sou completamente apologista de almoçaradas, jantaradas para os meus pacientes. Quando estou em dieta tem que ser assim mais só um dia por semana, como sabe. Quando é para manter o peso dá para 2, 3 dias por semana fazer assim umas asneirinhas, depois compensamos. Esse comportamento eu acho normal com a comida, ou seja, estamos contentes, embora jantar fora, experimentar um restaurante novo, isso é tudo um comportamento normal. Quando começa a ser normal é a partir do momento que estamos a comer por compensação de stress, ou seja, estamos a comer já sem prazer nenhum, já nem sabemos o que é que comemos, há pessoas que se escondem a comer na despensa, tenho pacientes que comem fechadas na despensa, isso não é um comportamento normal com a comida. Agora, jantar fora estamos contentes, ainda bem que temos alguma relação com a comida, nós portugueses, porque a comida dá imenso prazer, portanto não acho mal. Claro que também podíamos combinar uma caminhada para sei lá, para... Mas depois às vezes também pode ser obsessivo depois, não é? Eu aqui há uns anos lembro sempre uma história que acho que foi a primeira pessoa com anorexia nervosa que eu conheci, isto já foi há muitos anos, não sei que idade é que eu teria, 20 e qualquer coisa, e uma das minhas cunhadas veio cá uma amiga dela alemã, e eu lembro-me sempre disto, e foi a pessoa mais magra que eu tinha visto até o momento. Ela devia pesar para aí 35 quilos ou 40 quilos, alta e assim mesmo muito, muito magra. E eu lembro de uma coisa que ela fez que foi, nós levámos-la aos pastéis de Belém, porque pronto, era o habitué, não é? O turista turista vai ao pastel de Belém, comer um pastel de nata e depois ela de repente come aquilo, acha bom e tal, claro, é impossível não achar bom, e depois obrigou-nos a andar horas ali por Belém. E nós tipo, mas esta é louca, já estamos estafadas e era para consumir aquilo que tinha ingerido. Para gastar, bem uma cena muito maluca. As 250 calorias. Não, nada. Não, eu não acho mal um comportamento desse. Acho que mas é ou não é o melhor bolo que se pode comer? Diga? É ou não é o melhor bolo que se pode comer, o pastel de nata? Em termos de pastelaria, sim, é o menos calórico, sim. É. Boa. Em termos calóricos, é.
Isto porque a Marta estava ainda há bocado a comer um pastel de nata, eu vou contar aqui, Ei, Marta. ó, Dulce, não podias dizer isso. Verdade. Mas era Era miniatura, é verdade, era miniatura, sim. Se tiverem uma relação boa com a comida, não tem problema nenhum, e depois à noite compensam aquilo que ingeriram durante o dia. Por isso, não, acho que vamos continuar a ser portugueses, nós nascemos assim, é a nossa tradição estar à mesa. Claro que também há truques que eu dou para o estarmos à mesa, não é? Uma coisa é uma pessoa que janta fora uma vez ou duas por semana e durante a semana tem cuidado, o peso não vai aumentar. Quem jantar fora todos os dias, tiver jantar todos os dias, é impossível não aumentar de peso. Impossível. Nos restaurantes comemos muito mais, comemos entradas, muita gente come sobremesa, ainda vem o álcool, portanto vamos engordar sempre, estamos a fazer uma dieta de aumento de peso, começamos a frequentar restaurantes todos os dias, foi o que me aconteceu agora no Algarve, aumentei 2,5 kg no Algarve, e eu sei porque é que os aumentei, porque eu jantei fora todos os dias, e vou gostar sempre de jantar fora no Algarve todos os dias. Claro que estou em manutenção, não é? Neste momento não estou em manutenção, estou em dieta, 2 semaninhas, porque agora vou de férias outra vez. Por isso agora já recuperei 1,5. Eu tive essa experiência quando vivi praticamente um ano em Carnide, que é só, não é? Só Restaurantes. Nos restaurantes dos bons, portanto era praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias íamos jantar fora, praticamente todos os dias bebíamos uma garrafinha de vinho, portanto foi um grande contributo para assim. Estamos a falar em números redondos, talvez para ambos 10 quilos para cada um. Sim. Caramba! Comemos o dobro. Em casa nós não comemos num ano. entradas, em casa não vamos ter croquetes de entrada, em casa não vamos ter um cesto de pão maravilhoso e pão de alho. E também não vamos ter sobremesas todos os dias. Portanto, restaurantes é o maior perigo que existe. Por isso tem que ser lá ir só de vez em quando. Okay. Mas podemos ir todas as semanas, mas não podemos ir todos os dias, só em férias. Portanto, os meus pacientes em férias estão completamente dá cabo da tolos. saúde e da carteira de qualquer pessoa, Sim, não é? Está bem. Em relação ao álcool, que era uma pergunta que vocês também me tinham feito, eu noto uma grande diferença nos meus pacientes, desde a pandemia, pacientes e mesmo amigas que nunca tinham bebido na vida durante a semana. Hoje em dia já tenho muitos pacientes a beber durante a semana e a pedirem-me o que é que podem tirar para lá terem um copo de vinho por dia. Esse copo de vinho, se vocês conseguirem beber só um copo de vinho durante a semana, mesmo para emagrecer ou para manter o peso, não vai trazer grandes problemas. Em termos de saúde, o álcool nunca é bom. Há uns anos atrás dizia-se que 2 copos de vinho tinto por dia até fazia bem ao coração e à hipertensão, etc. Hoje em dia, em princípio, é melhor não beber mesmo. Mas em termos de emagrecimento, posso dizer que um copo de vinho por dia vai permitir perder peso. E beber mais é só mais ao fim de semana. Mas tenho muitos pacientes a pedirem isso e foi desde a pandemia. Acho que ficaram com hábitos. Eu não bebo durante a semana, como não ligo a vinho, só gosto de imperial, portanto para beber tem que ser ao fim de semana, porque não tenho máquina de imperial em minha casa. Por isso a mim facilita na minha vida. Facilita muito. Sim. Mas... Eu também gostava de não gostar de vinho. Mas eu gosto. Tenho muitas amigas que não ligavam e que agora com o marido, sempre enquanto preparam o jantar, bebem o seu copo de vinho e mantêm o seu peso, não é por aí, é super calmante muitas vezes. Às vezes esse copo de vinho tinto, sobretudo, são mais ou menos 100 calorias, muitas vezes evitaram se calhar 500 calorias de ataques a outras coisas, ou seja, como acalmou, abranda um bocadinho, sobe um bocadinho aqui as hormonas boas, serotoninas, etc., pode evitar outras asneiras piores. Por isso, é sempre este contrassenso. Acho que às vezes resolve, é álcool, sabemos que não é bom, e o álcool é responsável por a maior parte dos cancros, ou por grande parte dos cancros que temos, ou, aliás, por muitos tipos de cancros que temos. Garganta, intestino, esófago, é responsável por vários. E por isso nós também não podemos aqui incentivar o consumo, mas só posso garantir que não tem, em termos de emagrecimento, funciona, desde que saibam consumir moderadamente. E em termos de sistema nervoso, acho que também ajuda algumas pessoas ali ao fim do dia a não caírem noutras desgraças, tipo batatas de pacote, não etc. compensam com o copo de vinho e, portanto, no fundo são menos... É o mal menor, não é? No fundo é o mal menor. Sim, porque muitas vezes, lá está, são os tais paradigmas e
eu recordo-me de já ter passado por isso, agora já não, mas houve uma altura da minha vida que eu vinha do trabalho e já estava a pensar, vou chegar a casa, abrir uma garrafinha, beber um copinho de vinho, relaxar, e isto já se estava a tornar um hábito, ou seja, já se Claro. estava a tornar uma coisa que eu, sempre que entrava no carro do trabalho, Porque já estava a pensar que ia agora chegar a casa, abrir uma garrafinha de vinho e beber um copinho. E realmente houve uma altura que eu até pensei, bem, já estou a ficar viciada em álcool. Não posso houve muita gente que ficou, Marta, muita gente, depois da pandemia. É sério? Mesmo. Portanto, Não, o mas que é isto que eu acho? por acaso foi antes da pandemia. Sim. Foi No seu caso já, as pessoas é que nunca tinham tido e agora têm esse vício. Mas, de qualquer das maneiras, é o que eu vos estou a dizer, eu não acho mal, imagino, uma quinta-feira que o dia que correu pessimamente ou otimamente, ou quer comemorar um bocadinho, O ou bem ou o mal, cansada. claro, Eu exatamente. acho que pode perfeitamente ter desanuviar. um copo de vinho com os termossos e um queijinho fresco, muito descontraída. Se no dia a seguir não tiver outra vez esse impulso e começar a ver que é um vício, isso é um comportamento normal. É normal, à quinta-feira, que já estamos super cansadas da semana, já é quase sexta, mas ainda não é, haver ali um comportamento um bocadinho fora, mas na dose certa não é grave. Depois sentir que isso não fez de si viciada, tem uma boa relação com o vinho também. Pois. Com uma boa relação com a comida, que eu também gosto que os pacientes consigam ganhar uma relação boa com a comida em vários tipos de comida, bebida, sobremesa, chocolate. Chocolate é uma das coisas também que calma imenso. Eu sou apologista do consumo de chocolate preto. O cacau é altamente ansiolítico e desde que a pessoa saiba consumir, são 20 gramas mais ou menos, são 3 ou 4 quadradinhos, e pode ser também na chegada à casa, em vez de irem para o vinho, às vezes penso assim, não, agora vou relaxar, vou só um bocadinho de televisão antes de ir outra vez para a cozinha e tratar do resto que tenho em casa, e comerem 3 ou 4 quadradinhos de chocolate preto, ficam super calminhas, e mais uma vez são 100 calorias que se calhar evitaram 500 calorias de outras disparates nessa altura. O problema é quem não gosta de chocolate negro e só gosta de chocolate de leite. Esse é um problema. Esse é um problema, só pode ser chocolate preto. Porque o cacau é que é a parte mais ansiolítica, portanto tem que ter pelo menos 70% de cacau. Mas quem Eu estou gosta, safa porque 2 ou 3. gosto de todos, portanto, eu comia Exato. chocolate negro, ainda como muita Sim, gente, eu mas também não digo lembro que não perfeitamente gosto. disso. Eu também não digo que não gosto. Agora, a verdade é que às vezes vejo passar assim sei lá, um Kinder ou um Milka ou um Kit Kat. Não, mas tem que ver, o chocolate preto não vejam quase como um alimento. Para mim, o chocolate preto é um medicamento. Vejam como medicamento. Olha, hoje estou a precisar da minha dose de cacau, tive um dia terrível. Pronto. Hoje preciso, porque dormi pessimamente e nos dias a seguir dormimos mal, o apetite fica descontrolado e apetece comer muito mais comida de conforto e crocante Sim. e salgada. Portanto, nesse dia dormiram mal, devem ter um pinho de chocolate preto ao pé de vocês, porque vai ajudar para algumas asneiras e assim já não dá. Dias pré-menstruais, dias que as nossas hormonas também estão mais descompensadas e nos apetece doces no dia antes da menstruação ou no síndrome pré-menstrual, terem chocolate preto. Portanto, se for só nessas ocasiões, souberem também consumir chocolate, não tem problema nenhum. Sim, é uma excelente dica, Mas tem que ser ter a preto. perspectiva do chocolate como um medicamento. E isso é ótimo, não é? Passarmos a ter essa leitura, deixa logo ter aquele caráter forte, tanto para um lado como para o outro, não é? Sim. Pois ao sábado, o chocolate que vocês mais gostarem. Se quiserem, com caramelo e com o pior. Caramelo salgado, tudo o que quisermos. Eu sou muito gulosa e tenho vindo a gozar comigo mesma a dizer que eu realmente tenho que mudar a minha mentalidade de uma mentalidade um bocadinho gorda. E tenho mesmo que fazer esse esforço porque são hábitos e muitas vezes quando nós temos muitas frentes, e aconteceu-me isso agora nos últimos anos, são muitas frentes, tive um bebê, depois eu trabalho, depois foi a pandemia, depois tudo se misturou e acabamos por deixar esta parte, lá está, com uma compensação, tipo eu agora não estou com cabeça para fazer dietas, eu agora não me apetece, eu agora só quero comer aquilo que me apetece e ver aquilo que me apetece e agora já estou a entrar na fase em que realmente não quero dar continuidade a esses hábitos.
Dulce, não sei se tens mais alguma questão. Eu não acho que tenho mais, não sei terminávamos. se tu querias terminar com aquela questão, a tua questão-chave. Vamos terminar com esta questão que a Marta é que vai colocar aqui à doutora Ágata. Diz lá, Marta. Acho que é uma questão que hoje em dia se debate imenso, não é? A situação do jejum intermitente versus comer de 2 em 2 horas. O que é mito, o que não é mito? Como é que Eu não olha para o jejum intermitente? Não vos consigo ainda responder essa pergunta. Eu nunca vou pedir a um paciente meu que me apareça na consulta para perder peso, está triste e que tem autoestima em baixo, para fazer um jejum intermitente. Eu nunca vou propor esse jejum intermitente a um paciente, mas se ele me disser, olha, eu quero que me faça um plano alimentar de emagrecimento, mas com a teoria do jejum intermitente. Aí, se calhar, se ele quer, nós temos que fazer, cada paciente é um paciente. Agora, o que é que eu acho que vai acontecer quando a pessoa está em jejum intermitente? O que vai resultar, pelo menos em termos de emagrecimento, é tirar o jantar, ou seja, fazer as 16 horas de jejum, tirando o jantar e fazendo as 16 horas a partir das 5, 6 da tarde até, temos de fazer as contas, pronto. E durante uma fase, acredito que o paciente, como está motivado e acredita naquilo, vai conseguir então perder peso. E vai perder peso de certeza. Quem não jantar vai perder peso de certeza. Mas um dia, esse paciente vai voltar a jantar. Acho eu. Eu, pelo menos, nunca faria um jejum intermitente porque eu quero jantar com os meus filhos à mesa quando chego a casa, é o único momento que estou com eles. Pronto. E acho que é importante estarmos à mesa. No dia que essa pessoa voltar para a mesa, eu acho que vai engordar tudo outra vez. Portanto, em termos de emagrecimento, eu acho que o jejum intermitente pode não ser muito interessante. Mas, eu já falei sobre isto no meu Instagram e tive muitas opiniões, tenho seguidores a responderem àquilo que eu disse, a dizerem, não, está enganada porque o jejum intermitente tira imensa compulsão alimentar, cada vez tive menos compulsão. Percebo perfeitamente também, porque uma pessoa que deixou de lanchar e etc, desabituou-se de o fazer, portanto perdeu a compulsão alimentar, porque como conseguiu fazer o jejum, cada vez teve menos compulsão. Acho que faz todo o sentido. Portanto, quem às vezes, a partir do momento que não tocam nem numa coisa ao lanche, nunca vai dar para descambar. Portanto, houve muita gente que começou a controlar a sua compulsão alimentar. Depois, quem tirar o pequeno almoço, eu acho que vai almoçar e jantar imenso e não vai conseguir perder peso. Portanto, o jejum intermitente, nesse caso, em emagrecimento, eu acho que não vai resultar. Mas vamos falar sobre o jejum intermitente em termos de saúde. Está provado cientificamente que 16 horas em jejum pode levar à regressão, desaparecimento, enfim, eu não sou científica nem investigadora e acho que ainda falta muita coisa por saber, levou à regressão de algumas células cancerígenas, ou seja, elas passaram fome, faz de conta, e regrediram ou desapareceram ou não desenvolveram, pronto. E só por isso nós devemos fazer todos o jejum intermitente, nem que fosse algumas vezes por semana, mas ainda só está provado em ratos. Ainda não está provado em humanos. Portanto, está aprovado sim, mas não está provado ainda em humanos. Claro que, se calhar um dia vamos saber se isto é verdade ou não, porque há muita gente a fazer. Já ouvi dizer que há muitos oncologistas a tentar pôr o jejum intermitente a pessoas com cancro. Eu, ouvindo estes estudos, se eu fosse oncologista, eu também iria fazê-lo. Iria propor algum jejum intermitente a doentes com cancro. Então, se há ali um estudo, nós não sabemos muito bem se aplica a humanos, mas se há ali está provado em hipótese. Pronto. Portanto, eu não vejo o jejum intermitente em termos de emagrecimento, que é aquilo que eu trabalho mais. Eu trabalho em muitas áreas, gravidez sobretudo, pós-parto, crianças, mas eu trabalho muito o emagrecimento. E não consigo ainda falar muito sobre isso nas consultas. Eu não vou pedir a um paciente meu que faça jejum intermitente mal entre na minha consulta. Uhum. Bem, nós íamos estar aqui muitas horas a conversa, já percebemos que tudo passa também por uma questão que nós estamos sempre a falar no nosso podcast, que é a forma de pensar, não é? A forma como lemos as situações e o nosso compromisso com as coisas. E, portanto, mais uma vez, o tema da alimentação também encaixa perfeitamente na questão do mindset e da forma de pensar, neste caso, a comida, a alimentação e vivermos para comer versus comer para viver, que são coisas completamente diferentes. Quero agradecer imenso à doutora Ágata Roquete por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui à conversa connosco. De certeza que vai ser útil para uma série de pessoas. Obrigada, para nós, para mim e para a Marta já foi. Portanto, muito obrigada e pronto, Espero grande beijinho.
espero que receba Obrigada. muitos contactos após aqui a nossa sessão, muitas pessoas se identifiquem e que possa ajudar muita gente que esteve a assistir a este podcast. Foram questões muito, muito esclarecedoras e muito simples. Às vezes fazemos um bicho de 7 cabeças e lá está, nós, cada um na sua área, não é? Portanto, temos que procurar realmente os especialistas para as áreas certas. Eu acho que essa mensagem tem de ficar. Nós estamos também cá para ajudar. Por exemplo, eu tenho enfermeiras, vocês têm a vossa profissão, eu tenho enfermeiras com turnos, portanto, fazem turnos noturnos. Nós ajudamos a fazer o vosso plano, portanto, procurem ajuda. Depois, essa será a primeira consulta, não é? O conhecer-vos, etc. E depois, para quem quer emagrecer, ainda fazemos de polícia, portanto, ainda somos polícias. E é bom ter um polícia. Nós, mulheres, precisamos de um polícia. É super importante. Nós, na nossa área, é os coaches, não é? Ou seja, o accountability, ali alguém a quem nós temos que prestar contas. E isto é em todo o lado. No exercício físico deves ter um PT, na parte da alimentação deves ter um nutricionista sempre. Muito mais nós existimos, claro. usufruam da nossa profissão, que nós também tentamos vos conhecer bem e acompanhar o vosso dia a dia. Eu sobretudo, e a Dulce há de saber, os meus pacientes têm o meu telefone todos, eu estou ativamente aliás, a foi assim que falei consigo, não é? Diretamente, tal, mensagem. E leio rótulos e estão no supermercado e mandam mensagem para posso comprar isto? E eu estou sempre a tentar responder e estar a tempo, portanto nós temos mesmo cá para ajudar quem precisa. Boa. Doutora Ágata, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e por todos os esclarecimentos. Quem está desse lado e está a assistir a mais este podcast, se identificaram, se gostaram daquilo que ouviram, por favor partilhem, deixem-nos as vossas sugestões. Se tiverem algum tema que gostassem de ver abordado nestas nossas conversas, por favor partilhem connosco, quem sabe será uma próxima conversa a ter no dos nossos podcasts. Continuem-nos a seguir nas redes sociais e um beijinho, até para a semana.